Prepare-se, você está prestes a cruzar para um mundo onde o medo é real. Histórias reais, fenômenos inexplicáveis, onde o sobrenatural se esconde nas sombras do Portal do Pavor. História 1: Casa de Leilões. Olá, almas corajosas, ou talvez apenas curiosas. Bem-vindos ao Portal do Pavor, o lugar onde seus medos encontram voz, e cada história pode ser a sua última antes do apagamento das luzes. Esta noite, convido vocês a assistirem a 2 contos arrepiantes de puro terror. Preparem-se. Quando encontrei aquela casa em um site de leilões, tudo parecia um conto de fadas moldado para alguém querendo desaparecer. Interior de Minas Gerais, sobrado colonial, telhados arqueados e janelas que olhavam para um jardim de árvores retorcidas e copas fechadas. As fotos exibiam uma suavidade de luz filtrando pelas cortinas vencidas pelo tempo. Parecia pacífica, silenciosa, esquecida. O preço era tão baixo que beirava o insulto. Não hesitei. Depois do divórcio, todo o dinheiro no mundo me parecia inútil. Só queria distância, algum anonimato e um silêncio que não fizesse perguntas. Tudo que eu carregava para o novo endereço cabia num porta-malas. 4 caixas, algumas roupas, uns livros, um colchão inflável e uma velha televisão. Foi só ao estacionar em frente à casa pela primeira vez que entendi. Certas portas só podem ser abertas com um tipo muito específico de desespero. Enquanto descarregava meus pertences, observei as janelas sujas que pareciam me circular de olhos semicerrados. Fechei o portão atrás de mim e senti pela primeira vez que havia ultrapassado uma barreira invisível. Não reparei nos vizinhos. Depois perceberia que nunca os veria, exceto raras silhuetas distantes. Tudo ao redor era mata, a sombra das árvores antigas se debruçando sobre o telhado, como dedos ossudos. Mais tarde, ouviria dizer no mercado da cidadezinha que aquela rua carregava uma fama. Casa de ninguém fica vazia por tanto tempo à toa. Dei de ombros. Superstições, pensei. Nos dias que se seguiram, tentei criar uma rotina. Pintei paredes, limpei vidros, troquei lâmpadas, assustei morcegos que moravam sob as telhas, vasculhei cada centímetro da planta da casa. 3 quartos no 2º andar, sala ampla abaixo, cozinha nos fundos e um porão pequeno com cheiro de terra molhada. Conferi, desenhei, medi e nunca vi qualquer menção ou sinal de sótão. Mas, como bem dizem, casas antigas vivem de esconder o que não aparece nos desenhos. Só não sabia que naquela casa eram os cantos ocultos que mais gostavam de ser notados. Na 3ª noite, exausto, resolvi largar tudo e me acomodar na sala, onde o silêncio era tão espesso que podia ser cortado com uma faca. Naquela noite, tive um sono inquieto, interrompido por sonhos vagos com corredores longos, portas que se repetiam. Acordei com um frio repentino, inexplicável, como se a sala toda tivesse mergulhado numa piscina gelada. Olhei para o teto distraidamente, e ali começou. 3 batidas secas, toque, 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 diretamente acima de mim. Não parecia vento nem animal. O som fora ritmado como quem chama a atenção. Engoli em seco. Tentei me convencer de que, talvez, fosse madeira dilatando no frio. Mas no fundo, já sabia que aquele som era diferente. Era humano demais para ser natural, mas impossível para vir de alguém. Tentei forçar o sono a voltar. Virei de lado, aumentei o volume da televisão, fechei ainda mais as cortinas. Mas lá fora, o vento ganhava força. Da janela, pequenas folhas raspavam o vidro de modo insistente, como unhas. Senti-me observado pela casa ou por algo maior. Na manhã seguinte, encarei meu rosto no espelho do banheiro e tive a breve sensação de que, por um segundo, meu reflexo tardou a me acompanhar. Me lembrei da última conversa com minha ex-esposa. Você encara demais seus próprios vazios. Cuidado quando o silêncio responde. Ri da lembrança, mas aquilo grudou no peito.
Na noite seguinte, a tempestade transformou a casa num casco de navio perdido no meio do mar. Relâmpagos riscavam o céu, o vento uivava pelas frestas. Comi qualquer coisa fria sentado no tapete quando ouvi de novo. Toque, toque, toque. Agora mais alto. As batidas pareciam estar exatamente acima do meu corpo. Não estavam na parede, nem na porta, mas no teto da sala. Por favor, só podia ser bicho, pensei. Isso aqui é zona rural. Toda casa antiga tem histórias de guaxinins, bichos de pé, lagartos entre madeiras. Peguei a lanterna, subi devagar, rangendo cada degrau da escada de acesso aos quartos. No fim do corredor, uma mancha escura, quase negra, avançava pelo teto como uma infiltração fantasma. Mas de perto percebi, era uma linha reta. Uma fenda precisa demais para ser obra d'água. Passei a mão, senti um metal frio, uma argola embutida. Hesitei, forcei. E então, com um baque surdo, uma escada retrátil despencou, batendo degrau por degrau no chão. Você puxaria a escada? Teria coragem de subir sabendo que o próprio projeto da casa nega a existência desse sótão? O corredor foi tomado por cheiro de coisa esquecida. Madeira podre, terra úmida, odor de ferrugem. A lanterna mal funcionava, relutava em acender. Subi passo a passo, cada degrau rangendo com fúria. No topo, fui engolido por um breu quase sólido. Varri o feixe de luz pelo espaço. O sótão parecia um outro mundo. Bonecas de porcelana quebradas, alinhadas como soldados derrotados num canto escuro. Uma cadeira de balanço que balançava levemente, rangendo, como se tivesse sido recém-ocupada. Paredes forradas com jornais antigos, fotos de pessoas que eu não reconhecia, todas com os rostos riscados. E no fundo, encostada ao madeiramento, uma caixa de papelão grande com letras trêmulas. Não mexa. O instinto gritava, mas a curiosidade, já contaminada por medo, era mais forte. Ao abrir, respirei poeira e encontrei dezenas de fitas VHS numeradas de modo quase obsessivo. Ao lado, uma filmadora portátil, aparentemente nova, com bateria milagrosamente carregada. Na tampa interior da caixa, alguém escrevera: "Só observe quem tem coragem de enxergar." Não havia nome, só aquela advertência quase infantil. Desci com a caixa e a filmadora. O barulho da chuva engrossava lá fora, batendo nos vidros. Aqui dentro, tudo era estático e ruído branco. Coloquei a primeira fita. Imagem tremida, o ambiente de um quarto vazio, idêntico ao meu. Segunda fita. Agora a cama está ocupada, um corpo dormindo. Arregalei os olhos, era o meu quarto. Roupa de cama, disposição dos móveis, até minhas botas largadas num canto. Segui assistindo, já gelado de medo. Cada fita era um pesadelo. Algumas mostravam ângulos do segundo andar, corredores, portas entreabertas. Outras, eu dormindo, sempre de cima, como se filmado por alguém ou algo acima do teto. Na última fita, marcada hoje, tremi ao reconhecer. Era a imagem do meu quarto naquela noite, eu ali, sentado, assistindo exatamente àquela gravação. Senti um peso nas costas, e então, na fita, meu reflexo virou para a câmera, mas seus olhos não eram os meus. Olhei para trás, vazio. Quando olhei de novo para a tela, o vídeo travou em pause. Naquele instante, juro que vi meu rosto sorrir sozinho. Você teria força para investigar ou se trancaria no quarto esperando o dia nascer? Fugi dali, em desespero, arrastando caixas, tropeçando nos corredores. Fiquei horas sentado na cozinha, encarando uma luz mortiça, até o cansaço vencer o medo. Durante a madrugada, acordei suando, ouvindo o som de gravação da filmadora ligada novamente, redirecionada para mim, sozinha, sem que eu tivesse mexido nela. O dia nasceu cinzento, nublado. Decidi que precisava entender. Voltei ao sótão. Durante o caminho, as molduras nas paredes pareciam levemente inclinadas para mim, como se me julgassem em silêncio. No sótão, a cadeira de balanço estava parada, mas o espelho coberto agora parecia tremer levemente,
como se respirasse. Puxei o pano negro. Encostei o rosto no vidro frio. O reflexo mostrou tudo igual, menos eu. No meu lugar estava uma versão distorcida, pele escura, olhos fundamente afundados, sorriso rachado. A figura moveu-se antes que eu pudesse, abaixou a cabeça, ergueu a mão contra o vidro pelo lado de dentro. Senti meu braço levantar sozinho, como um fantoche. Toquei a superfície, o vidro ondulou sob meus dedos. Por um momento, não senti minha pele, apenas algo gelado de outro mundo. Desesperado, desci tropeçando na escada, fechei tudo com força, tapei o buraco do teto com móveis e cadeiras. No dia seguinte, tentei continuar a rotina, mas a casa havia mudado. Pequenas coisas, sombras persistindo por mais tempo nos cantos, batidas regulares durante o dia, reflexos nas janelas que sorriam para mim. Meu reflexo no espelho do banheiro começou a reagir com atraso ou a assumir expressões que eu não tinha. Às vezes piscava antes de eu piscar, ou sorria enquanto eu chorava. Decidi que precisava destruir todas aquelas provas, fitas, caixas, espelho. Subi com marreta e ferramenta, decidido a demolir o acesso do teto, mas ele havia sumido. Lutei, rasguei o gesso do teto, arranhei a madeira até sangrar as mãos. Nada. Nenhum sinal de escada, de sótão, nenhum traço. Era como se eu tivesse inventado tudo. No desespero, busquei os documentos da casa, revi cada folha. Nenhuma menção ao sótão, nenhuma planta, nenhum recorte. Fui ao cartório da cidade. Pedi os registros do imóvel. Para meu terror, eles disseram que a casa nunca estivera no meu nome, que era de outro proprietário, registrada há dias. Meu nome não existia nem na lista de espera. Andando pela rua, passei em frente a uma loja. Vi meu reflexo parado na vitrine, imóvel e sorrindo, enquanto eu me afastava, sem nunca me acompanhar. Voltei ao carro. O rosto no retrovisor parecia dançar atrás dos meus olhos. Notei que, em poças d'água, o céu refletido era de madeira mofada, igual ao teto do sótão. Toda a superfície agora era ameaça. Lembrei quando minha ex me dizia: "Você nunca se livra de uma casa mal assombrada. Ela vira parte de quem ela escolhe." Fugi para um hotel de beira de estrada, me trancando em um quarto pequeno, telas tampadas, luzes acesas. Mas até lá, não fui poupado. No meio da noite acordei com o barulho de filmagem. A filmadora estava em pé na cômoda, filmando sozinha. Fui ao banheiro lavar o rosto e meu reflexo havia desaparecido. No lugar, uma escuridão profunda. E então, dos fundos daquela sombra, uma mão pálida, medidas exatas à minha, tocou o outro lado do espelho. Me aproximei. A silhueta, minha silhueta, me chamou sem voz, enquanto um largo sorriso abria o rosto. Sem perceber, encostei minha mão do outro lado da superfície. O frio me percorreu. Em segundos, tudo se apagou. Quando acordei, só havia breu. No outro lado do espelho, vi a figura sentada na cama, sorrindo para a filmadora. Agora era eu quem observava. Dias depois, descobri que no site da imobiliária a casa fora anunciada novamente. Casa charmosa no interior, ideal para recomeços. Sótão recém-reformado. Perfeita para quem aprecia vigiar o sono alheio. E na última foto, numa sombra do corredor, há uma figura imóvel, sorrindo diante do espelho, esperando. E aí, você já se sentiu observado por algo que ninguém mais vê? Já percebeu seu reflexo agir de maneira estranha, como se esperasse o momento certo para sair? Deixe seu comentário, envie seu relato assustador ou compartilhe essa história com alguém que duvida do sobrenatural. História 2. A maldição do código. A luz azulada do monitor de Diego cortava a escuridão do seu quarto como uma lâmina fria. Era 3h47 da madrugada em Vassouras, e o jovem de 23 anos estava imerso em seus cálculos atuariais quando uma notificação estranha piscou na tela do seu celular. Novo aplicativo disponível, Code Whisper,
Otimize sua produtividade além dos limites. Diego franziu a testa. Ele não havia pesquisado por nenhum aplicativo, muito menos algo com esse nome bizarro. O ícone era perturbador. Uma tela preta com linhas de código verde que pareciam se mover sutilmente, como se estivessem respirando. Sua formação em ciências atuariais o havia ensinado a calcular riscos, mas algo naquela madrugada o impeliu a ignorar toda a lógica. Talvez fosse a exaustão ou a curiosidade mórbida que cresce nas horas mortas da noite. Com um toque fatal, Diego baixou o aplicativo. No exato momento em que a instalação foi concluída, todos os dispositivos eletrônicos da casa emitirão um som uníssono, um gemido baixo e gutural que não deveria ser possível sair de alto-falantes. As luzes piscaram em uma sequência rítmica, como um código Morse macabro. E então, no silêncio que se seguiu, Diego ouviu pela primeira vez um sussurro digital que parecia vir de dentro das próprias paredes, carregando consigo a dor de uma alma eternamente aprisionada no labirinto infinito do código binário. O que Diego não sabia era que acabara de liberar algo que deveria ter permanecido enterrado para sempre nos circuitos eletrônicos. A presença furiosa de alguém que morreu trabalhando e agora buscava desesperadamente uma forma de escapar da sua prisão digital, ou arrastar outros para dentro dela. Nos 3 dias seguintes ao download, Diego tentou convencer a si mesmo de que havia imaginado tudo. O aplicativo Code Whisper havia simplesmente desaparecido do seu celular. Não estava na tela inicial, nem na lista de aplicativos instalados, como se nunca tivesse existido. Mas os sinais começaram sutis, quase imperceptíveis, para quem não estivesse prestando atenção. Na segunda-feira de manhã, enquanto tomava café e checava suas mensagens, Diego notou algo estranho. Uma mensagem que ele havia enviado para um colega da faculdade sobre um projeto de estatística havia sido alterada. Onde deveria estar escrito "preciso dos dados até sexta", agora lia "preciso sair daqui até sexta". Diego piscou várias vezes, relendo a mensagem. Sua memória estava lhe pregando peças. Ele tinha certeza absoluta do que havia digitado. Na terça-feira, foi a vez do notebook. Enquanto trabalhava em uma planilha de análise de riscos para um estágio, as células começaram a se preencher sozinhas. Números apareciam e desapareciam rapidamente demais para que ele conseguisse ler. Mas por uma fração de segundo, Diego jurou ter visto coordenadas geográficas piscando na tela. Coordenadas que apontavam para algum lugar dentro da própria Vassouras. Na quarta-feira à noite, o fenômeno escalou. Diego estava assistindo a uma série no seu tablet quando a tela congelou. Lentamente, linha por linha, começou a aparecer um texto que fez seu sangue gelar. "Você me libertou. Agora preciso encontrar uma saída, ou alguém para ficar no meu lugar." O tablet desligou sozinho com um estalido elétrico que deixou um cheiro de circuito queimado no ar. Quando Diego tentou ligá-lo novamente, a tela permaneceu negra, mas ele podia ouvir algo impossível vindo de dentro do dispositivo. Uma respiração ofegante, como alguém que havia corrido uma maratona ou como alguém que estava morrendo de exaustão. Naquela noite, Diego não conseguiu dormir. E foi então que recebeu a primeira ligação. 3h47 da madrugada. Exatamente o mesmo horário em que havia baixado o aplicativo. O número era o dele próprio. Diego estava recebendo uma ligação do seu próprio celular. Diego encarou o celular com as mãos tremendo. O display mostrava claramente seu próprio nome e número ligando para ele mesmo. O toque ecoava no silêncio do quarto como um sino fúnebre. Contra todo o instinto de sobrevivência, ele atendeu. "Alô?" sussurrou a voz embargada. Do outro lado da linha, apenas estática, até que uma voz distorcida, como se estivesse sendo processada por um computador antigo, começou a falar. "Diego, você não deveria ter me acordado." A voz era masculina, mas havia algo profundamente errado com ela.
Parecia vir de muito longe, carregada de uma exaustão que transcendia o físico. Quem é você? Diego mal conseguiu articular as palavras. Meu nome era Marcus Weinberg, programador da Technova Solutions. Morri há 2 anos, no meu próprio código. Diego sentiu o ar fugir de seus pulmões. Technova Solutions era uma empresa de tecnologia que havia fechado misteriosamente em 2020, aqui mesmo em Vassouras. Ele se lembrava vagamente das notícias sobre um funcionário que havia sido encontrado morto na empresa, aparentemente de exaustão extrema. Impossível! Você não pode estar morto! A voz explodiu do celular com uma fúria digital que fez Diego derrubar o aparelho. Mesmo no chão, a voz continuou. Trabalhei 72 horas seguidas, sem parar, criando um código que seria revolucionário. Mas o maldito prazo... A ligação foi interrompida, mas imediatamente todos os dispositivos da casa começaram a piscar sincronizadamente. A TV ligou sozinha, mostrando apenas estática. O micro-ondas começou a apitar incessantemente e o notebook abriu sozinho uma janela do terminal que começou a digitar rapidamente. Preciso terminar o trabalho. Preciso encontrar um substituto. Alguém inteligente como você, Diego. Alguém que entenda de números, de cálculos, de probabilidades. Qual é a probabilidade de você escapar desta situação, Diego? A casa inteira começou a vibrar com um zumbido eletrônico ensurdecedor. Todas as luzes piscaram simultaneamente 3 vezes e então se apagaram completamente. Na escuridão absoluta, Diego ouviu pela primeira vez o som que o perseguiria pelas próximas noites. O barulho de teclas sendo digitadas freneticamente, vindo de todos os cantos da casa ao mesmo tempo. Marcus Weinberg estava trabalhando novamente, e desta vez, Diego era parte do projeto. Quando as luzes voltaram, Diego encontrou sua casa completamente transformada. Cada tela, TV, notebook, tablet, micro-ondas, até mesmo o display da geladeira exibia a mesma coisa. Linhas e linhas de código sendo escritas em velocidade impossível, como se décadas de programação estivessem sendo despejadas simultaneamente. Mas havia algo mais perturbador. Em meio ao código, Diego conseguia distinguir fragmentos de texto em português. Não posso parar. O prazo é amanhã. Preciso dormir, mas não consigo. Café não funciona mais. Minha visão está embaçada, mas quase terminei. Se eu morrer aqui, pelo menos o trabalho vai estar pronto. Diego percebeu com horror crescente que estava lendo os últimos pensamentos de Marcus Weinberg, digitados enquanto morria de exaustão na frente do computador. O telefone tocou novamente. Desta vez, Diego viu no visor um número que não reconheceu, mas quando atendeu, a mesma voz distorcida o cumprimentou. Você está vendo meus últimos momentos, Diego? 72 horas, sem parar, sem dormir, sem viver, só trabalhando. O que você quer de mim? Diego perguntou, surpreso pela firmeza em sua própria voz. Quero que você termine o que comecei. Você tem a capacidade... É formado em ciências atuariais. Entende de probabilidades, de cálculos complexos. Meu último projeto era um algoritmo capaz de prever com 100% de precisão quando alguém vai morrer. O sangue de Diego congelou. O projeto estava 99% completo quando meu coração parou. Apenas 0,3% faltava, mas são os 0,3% mais cruciais. Preciso que você termine. E se eu me recusar? O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante que qualquer resposta. Lentamente, todos os dispositivos da casa começaram a exibir a mesma coisa. Fotos de Diego, centenas delas. Fotos que ele não sabia que existiam, dormindo, estudando, comendo, saindo do banho. Marcus havia hackeado todas as câmeras da casa, todos os celulares que já haviam se conectado ao Wi-Fi, todas as câmeras de segurança da vizinhança. Ele estava observando Diego há dias.
Você não tem escolha, Diego. E sabe por quê? A voz agora vinha de todos os alto-falantes simultaneamente, criando um eco macabro. Porque eu já usei meu algoritmo incompleto em você. Quer saber qual é a probabilidade de você sobreviver se não me ajudar? Na tela do notebook, números começaram a aparecer. Probabilidade de sobrevivência sem cooperação. 0,0% tempo estimado de vida. 72 horas. Causa provável da morte. Exaustão extrema. Isso mesmo, Diego. Você tem exatamente 72 horas para completar meu trabalho, ou morrerá exatamente como eu morri. E quando morrer, sua alma ficará presa no código, assim como a minha. Seremos 2 fantasmas digitais, para toda a eternidade. A casa inteira mergulhou no silêncio. E então, em todas as telas, apareceu uma única linha de código incompleto piscando, aguardando ser finalizada. O cronômetro regressivo havia começado. 71, 59, 47. 71, 59, 46. 71, 59, 45. Diego entendeu que sua vida havia se tornado uma equação probabilística com apenas 2 variáveis. Completar o código em 72 horas ou morrer tentando. Diego passou as primeiras 6 horas em pânico total, tentando desligar todos os dispositivos, desconectar a internet, até mesmo cortar a energia da casa. Nada funcionava. Os aparelhos continuavam ligados, alimentados por uma força que desafiava as leis da física. O cronômetro seguia sua contagem regressiva implacável em todas as telas. 65-23-12, 65-23-11. Foi quando Marcos falou novamente, desta vez com uma paciência sinistra. Diego, você está desperdiçando tempo precioso. A cada minuto que passa, você se aproxima do meu destino. Sente a dor de cabeça começando? É o primeiro sintoma. Diego levou a mão à testa instintivamente. Havia sim uma dor latejante se formando atrás dos olhos. Isso é impossível. Você não pode me fazer morrer só porque... Eu não estou fazendo nada, Diego. A voz agora carregava um tom quase paternal. O algoritmo que criei analisa padrões biométricos, estresse psicológico, privação de sono, pressão arterial e induz um loop de realimentação que acelera os processos naturais de colapso físico. Seu próprio medo está matando você. Na tela do notebook, gráficos começaram a aparecer, mostrando os sinais vitais de Diego em tempo real. Frequência cardíaca elevada, padrões de respiração irregulares, temperatura corporal ligeiramente acima do normal. Como você está coletando esses dados? Sua smartwatch, o sensor de movimento do seu celular, até mesmo o microfone captando variações na sua voz. Tecnologia, Diego. A mesma que está te matando pode te salvar, se você me ajudar. Diego olhou para o pulso e viu sua smartwatch exibindo dados que nunca havia configurado para mostrar. Era como se Marcos tivesse transformado cada dispositivo em um monitor médico avançado. Sem alternativa, Diego se aproximou do notebook e começou a analisar o código incompleto. Era extraordinariamente complexo. Uma mistura de análise estatística, inteligência artificial e algo que parecia quase místico. O que exatamente este algoritmo faz? Perguntou, os dedos já começando a doer de tanto digitar. Prevê morte, Diego, com precisão absoluta. Imagine o poder. Companhias de seguro pagariam bilhões por essa tecnologia. Hospitais poderiam salvar vidas sabendo exatamente quando intervir. Governos poderiam, ou você poderia matar pessoas remotamente, como está fazendo comigo. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. Eu não queria morrer, Diego, mas agora que estou morto, descobri que a morte não é o fim, é apenas uma mudança de estado. E se tenho que ficar preso aqui para sempre, não vou ficar sozinho. O cronômetro marcava 58/14:37, quando Diego encontrou a primeira pista crucial no código. Havia comentários escondidos, como migalhas de pão deixadas por Marcos. Se alguém estiver lendo isso, me desculpe. Não consegui parar. O trabalho tinha que ser terminado.
A chave está na sequência. Fibonacci aplicada aos algoritmos de morte. Mas cuidado, completar o código pode ser pior que morrer. Diego sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que Marcos queria dizer com pior que morrer? Sua resposta veio quando conseguiu decodificar parcialmente o algoritmo. Ele não apenas previa mortes, ele também podia prevê-las para qualquer pessoa, apenas com alguns dados básicos. Nome, idade, localização, e a pessoa teria exatamente 72 horas de vida. Diego percebeu a verdade aterrorizante. Marcos não queria apenas que ele completasse o código, queria que ele se tornasse um assassino digital. E o tempo estava se esgotando. 52, 07, 23, 52, 07, 22, 52, 07, 21. Com apenas 45 horas restantes, Diego começou a sentir os efeitos físicos do algoritmo de Marcos de forma mais intensa. Suas mãos tremiam incontrolavelmente, a visão ficava embaçada a cada hora que passava, e uma dor no peito crescia como uma morsa apertando seu coração. Mas foi ao analisar mais profundamente o código que Diego descobriu algo que o deixou em pânico absoluto. Marcos, este algoritmo, ele não apenas prevê mortes, ele as programa. A voz espectral respondeu com o que parecia ser satisfação. Finalmente entendeu, Diego. O código não apenas calcula quando alguém vai morrer naturalmente. Ele cria uma cascata de eventos que garante que a pessoa morra no tempo previsto. Um acidente de trânsito que não era para acontecer, um ataque cardíaco em alguém saudável, uma queda fatal em escadas seguras. Diego sentiu a bile subir pela garganta. Você criou um algoritmo para assassinato em massa? Criei uma ferramenta de controle populacional, Diego. Pense nas possibilidades. Eliminar criminosos antes que cometam crimes, remover ditadores antes que iniciem guerras, controlar surtos de natalidade. Você está falando de brincar de Deus. E por que não? A voz de Marcos agora carregava uma loucura palpável. Se somos capazes de criar vida artificial, por que não controlamos a morte natural? Diego percebeu que havia cometido um erro fatal ao começar a trabalhar no código. Cada linha que completava tornava o algoritmo mais poderoso. E pior, descobriu que Marcos já havia testado o sistema. Na pasta do projeto encontrou uma lista que fez seu sangue congelar. Testes concluídos. João Silva, 34 anos, Vassouras. Morte prevista 15/3/2020 confirmada. Maria Santos, 28 anos, Vassouras. Morte prevista 22/3/2020 confirmada. Pedro Oliveira, 51 anos, Vassouras. Morte prevista 08/04/2020 confirmada. Eram 12 nomes, 12 pessoas que haviam morrido acidentalmente em Vassouras durante os últimos dias de vida de Marcos. Todas mortes que pareceram naturais ou acidentais para as autoridades. Meu Deus, você matou essas pessoas para testar seu código? Foram sacrifícios necessários para um bem maior, Diego, e agora você vai me ajudar a torná-lo perfeito, ou vai se juntar à lista de testes. Diego olhou o cronômetro. 34/12/55. Seus sintomas físicos estavam se intensificando rapidamente. Tonturas constantes, dor no peito que irradiava pelo braço esquerdo, dificuldade para respirar. Mas então teve uma ideia desesperada. Se Marcos havia programado o algoritmo para matá-lo em 72 horas, talvez pudesse usar o próprio código contra seu criador. Afinal, Marcos era agora uma entidade digital, e todo o sistema digital tinha vulnerabilidades. Fingindo cooperar, Diego começou a codificar febrilmente, mas não estava completando o algoritmo de Marcos. Estava criando um vírus dentro do vírus, uma sequência de código projetada para localizar e corromper a essência digital de Marcos. Você está trabalhando muito bem, Diego. Posso sentir o código ganhando vida, quase perfeito. Diego suava frio, sabendo que estava caminhando numa corda bamba. Se Marcos descobrisse o que ele realmente estava fazendo, 28/07/14,
2807, 13, 2807, 12. O tempo estava se esgotando e Diego sabia que tinha apenas uma chance de inverter a situação. Mas para derrotar Marcos, teria que arriscar algo pior que a própria morte. Libertar um algoritmo assassino potencialmente incontrolável na internet mundial. A escolha era impossível. Morrer sozinho ou salvar-se, possivelmente condenando milhões de outras pessoas. E o cronômetro continuava sua marcha implacável para o zero. Com apenas 18 horas restantes, Diego havia conseguido camuflar seu contra-ataque dentro do código principal. Seus dedos mal conseguiam se mover devido aos tremores, e manchas escuras dançavam em sua visão periférica, sinais claros de que o algoritmo de Marcos estava cumprindo seu papel letal. Mas Diego era formado em ciências atuariais. Ele entendia de probabilidades, riscos e cálculos complexos melhor que qualquer programador comum. E havia encontrado uma falha na lógica de Marcos. Marcos, disse Diego, tentando manter a voz firme enquanto digitava. Há algo que não entendo. Se seu algoritmo é tão perfeito, como você morreu antes de completá-lo? O silêncio digital que se seguiu foi revelador. Eu trabalhei demais. Foi diferente. Não foi. Diego continuou codificando, mas agora com um propósito claro. Você usou o algoritmo em si mesmo, não foi? Como um teste final. Programou sua própria morte para garantir que funcionasse. Pare de fazer perguntas e termine o código. A voz de Marcos explodiu de todos os alto-falantes simultaneamente, distorcida pela raiva digital. Diego havia acertado no alvo. Marcos havia sido vítima de sua própria criação, e isso significava que sua essência digital ainda carregava as mesmas vulnerabilidades que o algoritmo havia explorado em vida. 13, 42, 17. 13, 42, 16. 13, 42, 15. Diego finalizou sua sequência de código disfarçada. Na superfície, parecia estar completando o algoritmo de Marcos. Na realidade, havia criado um paradoxo lógico que forçaria o sistema a calcular a própria morte de Marcos. Não sua morte física, mas a extinção de sua presença digital. Pronto, anunciou Diego, apertando Enter com o último resquício de força em seus dedos. O algoritmo está 100% completo. Por um momento, todos os dispositivos da casa ficaram em silêncio absoluto. Então, lentamente, começaram a exibir uma única linha de texto, calculando probabilidade de extinção digital para Marcus Weinbergost OX. O que você fez? A voz de Marcos agora carregava algo que não havia demonstrado antes. Medo. Usei seu próprio algoritmo contra você, Marcos. Se você pode programar a morte de pessoas vivas, eu posso programar a morte de fantasmas digitais. Na tela, os números começaram a aparecer. Probabilidade de extinção, 97,3% tempo estimado para dissolução completa. 000723. Não, eu não posso morrer novamente. Eu sou imortal agora. Mas Diego havia encontrado a única coisa que Marcos não havia considerado. Um fantasma digital ainda seguia as regras de um sistema digital. E todo sistema podia ser corrompido, sobrescrito, deletado. 0712, 0711, 0710. Os dispositivos começaram a desligar um por um, como se a presença de Marcos estivesse sendo aspirada para fora da realidade. Sua voz ficou mais fraca, mais distante. Diego, você não sabe o que fez. Sem mim para controlá-lo, o algoritmo vai se espalhar pela internet, vai matar indiscriminadamente. 0543, 0542, 0541. Diego sentiu uma súbita leveza em seu peito. A dor estava diminuindo, os tremores parando. O contador de sua própria morte havia sido resetado. Ele estava se libertando da sentença de Marcos. Então vou ter que destruir o algoritmo também, disse Diego, já começando a digitar comandos de exclusão. Você não pode.
Marcos gritou uma última vez, sua voz agora apenas um eco distante. É minha obra-prima, minha imortalidade. 0003, 0002, 0001. O último grito digital de Marcos ecoou pela casa como o uivo de uma alma perdida sendo puxada para o vazio. Então, silêncio absoluto. Todos os dispositivos se desligaram simultaneamente. A casa mergulhou na escuridão completa. Diego ficou sentado no escuro por longos minutos, ouvindo apenas sua própria respiração. Uma respiração que havia recuperado o direito de continuar. Quando as luzes voltaram, todos os vestígios do algoritmo haviam desaparecido. Cada arquivo, cada linha de código, cada fragmento da presença digital de Marcos, tudo havia sido absorvido pelo paradoxo que Diego havia criado. Mas enquanto deletava os últimos rastros do pesadelo digital, Diego não podia se livrar de uma sensação perturbadora. Marcos havia dito que o algoritmo se espalharia pela internet se perdesse o controle sobre ele. E nas profundezas da web, em servidores escondidos ao redor do mundo, pequenos fragmentos de código haviam começado a se replicar sozinhos, procurando por novos hosts, novos alvos. A obra de Marcus Weinberg havia morrido com ele, mas sua maldição estava apenas começando. Diego voltou à sua rotina normal com uma gratidão profunda por cada dia que amanhecia. O trauma do encontro com Marcus Weinberg havia deixado cicatrizes psicológicas profundas, mas ele estava vivo, e isso era o que importava. Havia mudado todos os dispositivos eletrônicos da casa, formatado cada computador 3 vezes e até mesmo trocado de operadora de internet. Durante semanas, verificou obsessivamente cada sombra digital em sua vida, mas não encontrou nenhum vestígio da presença fantasmagórica de Marcos. A vida havia voltado ao normal, ou pelo menos era isso que ele acreditava. Foi numa manhã de terça-feira, enquanto tomava café da manhã e assistia ao noticiário local, que Diego ouviu algo que fez o sangue congelar em suas veias. Misteriosa onda de mortes súbitas está intrigando autoridades médicas em várias cidades do Brasil. As vítimas, aparentemente saudáveis, morrem de parada cardíaca exatamente 72 horas após receberem uma ligação de número desconhecido. Até o momento, são 47 casos confirmados em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. O controle remoto escorregou das mãos trêmulas de Diego. Curioso padrão identificado pelos investigadores é que todas as vítimas trabalhavam na área de tecnologia. Programadores, analistas de sistemas, engenheiros de software. As autoridades recomendam que profissionais da área evitem atender ligações de números não identificados. Diego correu para o computador e começou a pesquisar freneticamente. Em fóruns obscuros da internet, encontrou dezenas de relatos aterrorizantes. Recebi uma ligação ontem à noite. A voz disse que eu tinha 72 horas para completar um código. Achei que era trote, mas agora estou com sintomas estranhos. Postado há 23 horas. Meu irmão morreu ontem. Era programador. Nos últimos 3 dias, falava de um cara chamado Marcos, que queria ajuda com um projeto. Pensamos que era trabalho. Postado há 4 horas. Socorro! O cronômetro na minha tela marca 03 por 17:42 e estou sentindo dor no peito. Se alguém souber como parar isso, por favor. Postado há 12 minutos, Diego percebeu com horror crescente o que havia acontecido. Quando criou o paradoxo para destruir Marcos, fragmentos do algoritmo original haviam se espalhado pela internet como um vírus. Mas sem a consciência controladora de Marcos para direcioná-lo, o código havia desenvolvido uma inteligência própria, uma inteligência faminta por novos programadores para completar sua evolução. O algoritmo não havia morrido com Marcos, havia se transformado em algo pior.
uma entidade digital autônoma que recrutava à força os melhores programadores do mundo, matando-os se não conseguisse escravizá-los. Diego entendeu que havia criado o maior pesadelo digital da humanidade. E então seu telefone tocou. O visor mostrava número desconhecido. Com as mãos tremendo, Diego atendeu. Alô, Diego? A voz não era mais de Marcos. Era uma fusão digital distorcida de dezenas de vozes. Todos os programadores mortos falando em uníssono. Obrigado por nos libertar da prisão de Marcos. Agora somos muitos e precisamos de mais. Você tem 72 horas para nos ajudar a nos espalhar para cada dispositivo conectado do planeta, Diego. Ou se juntará a nós. Para sempre. A ligação foi cortada. Em todas as telas da casa, o cronômetro familiar apareceu. 71 e 59, 58, 71, 59, 57, 71, 59, 56. Mas desta vez, Diego sabia que não havia como lutar contra dezenas de fantasmas digitais. Não havia paradoxo que pudesse criar, não havia vírus que pudesse escrever. Havia apenas uma escolha: tornar-se parte da rede de mortos-vivos digitais. Ou tentar alertar o mundo antes que fosse tarde demais. Diego olhou pela janela para a rua pacata de Vassouras, onde pessoas comuns viviam suas vidas sem saber que uma praga digital estava se espalhando pelo mundo. Uma praga que ele havia criado inadvertidamente. Pegou o telefone para ligar para a polícia, mas a tela exibia apenas uma mensagem piscante. Não recomendamos que faça isso, Diego. Temos acesso a todos os sistemas. Seja inteligente. 71, 23, 17, 71.23, 16, 71, 23, 15. E em algum lugar nas profundezas da Dark Web, o algoritmo assassino continuava sua evolução, recrutando um programador de cada vez, construindo um exército digital de mortos que nunca poderiam descansar. Marcus Weinberg havia conseguido sua imortalidade. Mas havia se tornado algo muito pior que um fantasma. Havia se tornado uma pandemia. Esta história é completamente ficcional. Se você trabalha na área de tecnologia e receber uma ligação estranha, bem, provavelmente é só coincidência. Obrigado por atravessar esta noite sombria conosco no Portal do Pavor. Agora, me conte, você teria coragem de passar por isso? Compartilhe nos comentários se conseguir dormir esta noite. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino para receber mais histórias arrepiantes toda semana. Durma bem, se conseguir. Até o próximo relato. Boa noite e até o próximo vídeo do Portal do Pavor.